Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Evangelho, o Senhor diz aos apóstolos, esse trecho que o sacerdote repete todos os dias na Santa Missa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, diz o sacerdote citando este versículo. Só que Jesus completa, ele diz: não a dou como o mundo, como o cosmos. Portanto, Jesus fala de dois tipos de paz: a paz do mundo e a paz do Senhor, a paz que Ele nos concede. Qual é a paz com o mundo? A paz com o mundo é aquela que vem da concórdia do homem com o espírito do tempo. Então, se nós dizemos o que todo mundo diz, se nós concordamos com o que todo mundo concorda, o mundo nos dá tréguas e ninguém nos contraria. Se você quiser ter paz com este mundo, não é tão difícil assim. Basta você ver o que se está dizendo pelos lacradores de plantão e repetir aquilo, e concordar com aquilo que os artistas da grande mídia falam, com aquilo que o grosso das pessoas acham. Evite polêmicas. Dilua o Evangelho em amenidades, em conselhos de estímulo pessoal. O mundo vai te deixar tranquilo, em paz, ninguém vai querer briga com você. A paz de Cristo, ao contrário, é o que dizia Santo Agostinho. Ele definia a paz como a tranquilidade na ordem. Que ordem? A ordem de todas as coisas para o seu fim último, que é Deus. Então, quando nós estamos ordenados à bem-aventurança eterna, ao céu, então nós podemos estar tranquilos, porque estamos cumprindo a vontade divina, e aí reside a nossa paz, a nossa tranquilidade. Esta paz é detestada pelo mundo, porque, como uma criança mimada, o espírito do tempo não aceita contradição, não aceita diálogo, não aceita o contraponto. Por mais que fale de diálogo, por mais que fale de tolerância, por mais que fale de compreensão, de aceitação, de liberdade, quando você discorda do espírito do tempo, das opiniões vagantes, imediatamente começa uma guerra contra você. E por isso o cristão não está em paz com o mundo. Jesus diz: ouvistes o que vos disse, vou, mas voltarei para vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ele está falando em sua humanidade santíssima. Enquanto homem, ele é inferior a Deus Pai, enquanto Deus é igual a Deus Pai. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, ele está falando da paixão em termos velados, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Chefe deste mundo. Quem é o chefe deste mundo? É Satanás, é o diabo. Jesus diz: ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou, e por isso ele vai morrer à cruz, ele vai abraçar a cruz. Ora, portanto, nós muitas vezes teremos de nos opor
ao espírito do tempo. Aliás, muitas vezes não, sempre. Inclusive porque é de uma degeneração inacreditável. Hoje eu tive que passar no exame médico para renovar a carteira de habilitação. Na sala de espera, eu não assisto televisão, mas estava a televisão ligada, passando coisas sobre esse programa Big Brother, que passa na televisão. Olha, 10 segundos que eu vi daquilo, me deu vontade de vomitar. Vomitar. Porque é nojento. É indigno de um ser humano. É ruim. Ninguém aprende nada com aquilo. É só perda de tempo, baixaria. E as pessoas assistem e ainda se envolvem. Que vergonha. Como é que nós vamos ser compreendidos por quem pensa assim? Ora, existem modos de manifestarmos a nossa oposição. Eu, como padre, sou um ministro público da igreja, então a minha oposição tem que ser frontal e clara sempre. Eu me lembro que uma vez uma família me convidou para dar as bênçãos para um casal que fazia bodas, sei lá do que, de 60, 70 anos de casado, uma coisa assim. Uma família muito importante. Eu fui. Chegou um determinado momento, a mulher que me tinha convidado, que era uma pessoa mais jovem, querendo um pouco vulgarizar assim as minhas posições, né? Disse, meio que brincando, padre, hoje está vendo que coisa, né? 60 anos de casados, que coisa, uma coisa impensável para os nossos dias, né? Porque hoje a gente tem mais instrução, a gente entende que todo mundo tem uma nova chance de ser feliz, de começar de novo, de encontrar outra pessoa. Eu disse, nada disso. Jesus abraçou a cruz e foi até o fim. Matrimônio é um só, indissolúvel até que a morte o separe. A senhora está errada. A mulher não soube enfiar a cara. Ficou completamente desconcertada, que ela não esperava uma reação assim de mim. Outra vez eu fui num jantar, era a época que estava explodindo o Código da Vinci, aquele livro do Dan Brown, e uma das filhas do casal que me tinha convidado, meio chatinha, começou a me importunar, né? Falou, padre, o senhor leu o livro do Dan Brown, Código da Vinci? Eu digo, não, porque eu não leio porcarias. E se você estudasse, eu também não leria porcarias desse tipo. Na lata, pá! Só que eu sou padre. Eu posso fazer isso. Um leigo muitas vezes não pode fazer. Por quê? Ele pode acabar com um jantar, ele pode acabar com uma tarde em família, pode virar uma briga, pode virar uma confusão, pode virar uma discórdia, pode acabar com uma situação inteira. Então, o modo como um leigo reage diante desse tipo de provocação, porque às vezes é provocação mesmo, as pessoas sabem que você é católico, que você é da igreja, você vai e aí começa as alfinetadas, para ver o que você vai dizer. Então, o nosso modo de nos comportar, muitas vezes será aquela risadinha amarela, aquela saidinha para ir no banheiro sem vontade, aquela desconversa, aquela atitude um pouco fria diante de uma piada que para nós não tem graça nenhuma porque é uma coisa imoral. Serão modos mais suaves de manifestar a nossa oposição. Porque um leigo precisa conservar as relações familiares, as relações sociais. Ele não é um ministro público da igreja. Nós precisamos ter sabedoria. Eu posso dar todas as cacetadas que eu quiser. Você não. Você tem que se comportar. Às vezes tem que aguentar e tem que saber como driblar uma situação constrangedora. Mas o que acontece é que quando nós não negociamos a nossa consciência, quando nós temos seriedade, isso se manifesta no nosso silêncio, no nosso porte, no nosso modo educado, na nossa atitude serena.
as pessoas vão nos levar mais a sério. E quando chegar uma hora de necessidade, elas vão procurar justamente você. Vão pedir a sua oração. Vão pedir o seu socorro. Por quê? Porque você não buscou a paz com o mundo. Eu também fui leigo um dia. Eu me lembro que, eu tinha uns 16 anos mais ou menos, eu arranjei um trabalho temporário numa confecção em São Paulo, lá no Bom Retiro, trabalho braçal, né? E tinha aqueles homens todos, só piada suja o dia inteiro, só coisas horrorosas, né? E eu sempre na minha, trabalhando, não entrava naquilo, mas também não falava mal, não criava caso. Simplesmente mantinha a minha posição. Quando eu saí, meu Deus, eles ficaram quase que se ajoelhavam diante de mim para se despedir, de tanta consideração, tanto respeito que eles tinham pela minha pessoa. Por quê? Porque eu não fiquei entrando na deles. Soube naquele momento me comportar com aquela moderação, sem briga, mas ao mesmo tempo sem concessão naqueles pontos que são essenciais para nós. Nós precisamos nos treinar nisso. Nós precisamos ser muito moderados, muito equilibrados, muito pacientes. Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas cada vez mais têm ódio da nossa fé. Vocês viram o que fizeram essa noite na Igreja dos Remédios. Que horror! 4 jovens que destruíram todas as imagens da igreja. A gente se pergunta, o que tem na cabeça desses jovens? Onde que eles aprenderam que eles podem entrar na casa dos outros e quebrar as coisas? Porque antes de ser igreja, aquilo é uma propriedade de uma comunidade. Mas onde que eles aprenderam que eles têm direito de entrar, invadir uma propriedade de uma comunidade e destruir o patrimônio deles? Pois é o que está se ensinando hoje. Não é o que se diz? Meu corpo, minhas regras. Eu posso te matar, eu posso fazer o que eu quiser. Tem que me aceitar, você tem que me... Hoje em dia é assim. Esse mundo caprichoso, com uma criança que fica batendo as pernas e dizendo, você tem que concordar comigo. E aí, quando nós mantemos as nossas posições firmes, qual é a reação? A reação do mundo caprichoso e infantil. Oposição. Vocês não aceitam. Vamos ser maduros, queridos irmãos, e manter, de fato, a nossa coerência sempre, porque o que as pessoas precisam ser seres humanos maduros, guiados pela razão e pela luz da fé.